Já ouviram falar de triângulo de exposição? Pessoas falam com você sobre velocidade, ISO e abertura e você não faz nem ideia do que elas estão falando? Então pega teu celular ou tua câmera, anota as coisas que eu vou dizer, que eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai saber tirar fotos incríveis no modo manual. E aí pessoal, vamos começar mais um Dicas e Fotografias com Priscila César. E antes de começar o vídeo também vou dar um recadinho para vocês. Quem quiser todos esses conteúdos escritos que eu mande por e-mail, coloca o seu e-mailzinho aqui embaixo nos comentários, me passa no WhatsApp ali ou por direct, que eu vou mandar para vocês. Eu tenho tudo isso salvo, tá? Que eu já dei em outras aulas, né? Todo esse conteúdo salvo, escrito, tudo explicadinho direitinho para vocês, tá bom? Então, como eu falei no vídeo passado, nesse vídeo vou explicar para vocês o que é o triângulo de exposição. O triângulo de exposição, ele não é nada mais nada menos do que equilibrar o ISO, a abertura, o diafragma ou o obturador, que é a velocidade. Mas o que é velocidade? O que é diafragma? O que é ISO? Então é isso que eu vou explicar para vocês hoje de um jeito bem fácil e bem simples, que eu tenho certeza que vocês vão entender e vão poder conversar com todo mundo agora referente a quando te perguntam como é que eu tiro uma foto no manual, como é que eu faço uma fotometria. Então, fotômetro. O que é o fotômetro, né? Que muita gente fala, fotômetro tem que estar na exposição correta, né? O fotômetro é essa barrinha que tem na sua câmera ou provavelmente no seu celular, que sempre vai ter um lado que vai estar super exposto e um lado que vai estar subexposto. E o centro, ele tá te dizendo que ele tá então na exposição correta, que a foto não vai ficar tão clara e nem tão escura. O fotômetro, ele é muito legal para você quando tá começando na fotografia, para conseguir entender a questão da técnica de como regular a velocidade, abertura e ISO. É interessante ficar atento ao fotômetro, porém, depois de um tempo, você não pode se ater a ele, porque na verdade fotografia, ela é uma técnica, mas ela serve também para você sair da zona de conforto. Então, depois ver o que você vai conseguir usar melhor, para você se enquadra o que melhor. Fotos mais claras, fotos mais escuras, daí depois isso vai conforme o seu estilo. A velocidade, a abertura e o ISO, elas fazem parte de um triângulo. Então vocês têm que ter na cabeça que automaticamente, quando você mexe em uma dessas pontas do triângulo, você vai ter que mexer nas outras para conseguir equilibrar ele, senão sempre uma ponta vai ficar mais pesada do que a outra. Mas como que a gente faz isso? Fotografia, na verdade, é uma matemática, né? Então, você tem que saber que se você aumentar ou diminuir um, você vai ter que aumentar e diminuir o outro, para equilibrar as luzes que entram. A primeira que eu vou falar é da velocidade, que é o obturador. O que é a velocidade? A velocidade é a quantidade de tempo que o obturador de uma câmera vai ficar aberto. O quanto de tempo tu tá deixando a luz entrar. A velocidade ela é fracionada por segundos. E sempre vocês têm que pensar que quanto maior a velocidade, menos luz ela tá entrando. Porque o obturador vai abrir e fechar muito rápido. E quanto menor a velocidade, maior a quantidade de luz que está entrando, porque você vai deixar ela muito tempo mais aberta, né, o obturador. Exemplos clássicos, né, que podemos utilizar para a velocidade para vocês entenderem. Quanto mais alta a velocidade, menos a chance do seu objeto ficar um borrão, ele vai ficar congelado. Então ela é muito utilizada para fotos de esporte, para fotos de pessoas correndo em movimento. Por exemplo, você quer pegar alguém na hora do pulo e que a pessoa fique congelada. A velocidade tem que estar bem alta. Se você deixar a velocidade bem baixa, a pessoa vai ficar só um borrão. Para usar a velocidade baixa, o legal é, por exemplo, fotos de natureza. A gente quer pegar aquela cascata linda que fica bem naquele lençol de águas. Então a gente bota num tripézinho, a velocidade baixa, e vai pegar exatamente o movimento da cascata. A velocidade muito baixa, eu aconselho geralmente abaixo assim, de 60, ela já fica bem complicado você utilizar só na mão, porque por mais que a gente seja firme na mão, é muito fácil a gente tremer.
Então aquela foto que você vê tremidinha, porque provavelmente a pessoa colocou a velocidade muito baixa e não tinha nada para filmar. Então geralmente quando a velocidade é usada bem abaixo dos 60, 50, o ideal é deixar ela num tripé para não correr o risco da foto ficar tremida. A abertura, né, o diafragma, é aquele Fzinho com um número do lado que a gente vê por aí, né? O que é a abertura? A abertura é a quantidade de abertura que tu vai deixar entrar pela tua lente. Então, quanto maior a abertura, que no caso é os menores números, né? 1.2, 1.4, 2.0, mais luz vai entrar. Quanto menor a abertura, 4.5, 5.6, aí em diante, menos luz ela vai entrar. E a abertura ela também serve para profundidade de campo. Aquelas fotos que a gente vê super desfocadas o fundo, né? A pessoa na frente focada e atrás de desfoque. Provavelmente ela foi usada com uma abertura bem alta, né? 1.2, 1.4, para deixar uma profundidade de campo bem desfocada. Quanto maior a abertura, né? Quanto maior o número da abertura e menor a abertura, que seria 4.6, 5.6 para cima, mais profundidade de campo você vai ter. É como se tu pegasse um binóculo e enxergasse lá no fundo, né? Então o ideal, né? Por exemplo, eu vou tirar uma foto de grupo, usar uma abertura para cima de 5.6, senão sempre aquela pessoa no grupo, uma ali vai ficar desfocada, né? Se é fotografia de retrato, é bem interessante usar aberturas bem altas, que são as menores, né? Pra daí deixar, então, bem legal desfocado o fundo. Eu sempre aconselho, geralmente, em retratos, tentar utilizar uma abertura 1.4, 2.0, 2.8, né? Pra dar esse efeito de desfoque do fundo. E, por exemplo, eu vou fazer uma foto na natureza, usar de 5.6 pra cima, porque daí você consegue fotografar bem nítido toda a paisagem, né? Quando você ouve um fotógrafo falando, uma lente clara, o que isso quer dizer? Quer dizer o número da abertura que ela tem, né? Lentes claras são consideradas as lentes 1.2, 1.4, 1.8. Conseguem entrar mais luz no diafragma da lente, né? Geralmente elas são mais caras, tá? Por ter essa facilidade de serem umas lentes claras, né? Mas tem opções no mercado, por exemplo, a 50mm, que é uma lente fantástica, que eu sempre indico. Eu, na verdade, basicamente só uso a 50mm, gosto muito dela. E ela tem uma abertura 1.8 ou 1.4 e é num preço super acessível para quem tá começando. E eu acho ela uma lente bem interessante para começar a entender essa questão do desfoque e profundidade de campo. E o ISO, né? O que é o ISO? O ISO é a sensibilidade de quantidade de luz que vai entrar no teu filme, né? Na tua imagem. O ISO, além de mexer com a questão de mais luz ou menos luz, ele vai mexer diretamente com a qualidade da tua imagem. Quanto maior o ISO, acima de 800, 1600, provavelmente a sua foto vai ficar mais granulada. Quanto menor o ISO, 100, 200, a foto vai ficar mais nítida. Porém, quanto menor o ISO, menos luz vai ter na foto, e quanto maior o ISO, maior a sensibilidade, mais luz vai ter. Quanto mais avançado for o sensor e as configurações da sua câmera do seu celular, melhores vão ser a qualidade do ISO se ele for elevado. Mas quando que eu vou ter que usar ISO alto? Provavelmente quando você precisar fotografar em lugares que não sejam tão claros e que você não possa utilizar o flash, por exemplo, museu, teatro, às vezes em partidas de estádio de futebol, que daí você tem que subir muito a velocidade, né, pro objeto que você está fotografando não ficar em movimento um borrão, né, então o ISO tu vai ter que aumentar ele bastante para equilibrar com a velocidade, né. Eventos de noite que você não vai usar flash. E o ISO baixo, quando que você vai usar? Quando tiver muita claridade, por exemplo, um dia de sol, um dia na praia, um lugar com muita luz, fotos de produto para deixar o produto bem nítido. Tá, mas e daí, né? Falei o que é cada coisa, mas e daí o que a gente faz agora com isso, né? Então eu vou fazer aqui uma prática com vocês, tá? Eu tirei algumas fotos e mexi na velocidade, no ISO e na abertura. E daí eu vou colocar pra vocês aqui e vou mostrar a diferença que isso faz. Uma coisa importante que eu quero dizer pra vocês é assim, que tipo de foto vocês querem fazer, né? Eu quero fazer uma foto
num dia de sol e com o fundo super desfocado. Então, o que você tem que fazer? Colocar o ISO bem baixo, 100, 200, ajustar a tua abertura para dar aquele desfoque, né, que você queria na lente, em torno de 1.8, 2.8. E daí, então, o que você vai ter que mexer para equilibrar a luz da foto na velocidade? Então, a velocidade vai lá para cima. Ah, eu quero tirar fotos de noite num evento, né, sem usar o flash. Então, a primeira coisa que vai ter que ajustar é o ISO, né? Sempre também sabendo, o que o teu ISO faz, né? O teu ISO, ele é bom, usando ele bem alto? Tu vai se importar que essa foto fique granulada? Não? Beleza. Então eu vou botar meu ISO lá para 800, 1600, né? Pra mim conseguir usar sem flash, né? Vou botar uma abertura baixa também, para conseguir entrar bastante luz, né? Vou botar lá um 2.8, 3.2 para não ficar tão desfocada, né? E daí, então, a velocidade você vai ter que ajeitar e deixar ela de um jeito que não fique tremida. Provavelmente você vai ter que usar por um 100, 125, né? Ah, eu quero tirar foto de uma pessoa correndo uma maratona e que ela fique congelada. Então, a primeira coisa que tu vai ter que mexer vai ser na velocidade, né? Então, tu vai ter que botar a velocidade para cima de 200 para a pessoa ficar congelada, né? E daí, a partir disso, tu vai ter que ver, é de dia ou é de noite? É de dia, então o ISO vai para lá para baixo, uns 200. Então, aonde que você vai ter que mexer? Na abertura. Não sei se vocês conseguiram entender isso. Primeiro, a gente identifica que tipo de foto é e decide qual dos triângulos tu vai querer utilizar. Ah, é o ISO que é mais importante? É a abertura ou a velocidade? Definido isso, você vai conseguir ajustar as outras pontas para que a foto fique boa. Então, para mostrar para vocês, eu utilizei essa minha câmera, tá? Que é uma D700, a lente 50mm. Aí eu fiz 3 opções diferentes, mudando sempre o ISO, a velocidade ou a abertura para mostrar para vocês que o resultado fica o mesmo, porém sabendo equilibrar as 3 coisas, tá? E daí também eu vou passar uma série de outras fotos que eu já tirei explicando pra vocês por que eu usei tal configuração. Então, eu fiz 3 fotos com a mesma luz no mesmo local, tá? E só mudei as configurações pra vocês entenderem, tá? Como é que muda a configuração. Essa primeira foto, o que eu queria? Eu queria uma foto desfocada. Eu queria focar a caveira e desfocar completamente o fundo. Então, eu optei pela abertura 2, né, pra ficar bem desfocado. E como tinha muita claridade, eu decidi botar o ISO 200, né, que era bem baixo. Então, o que eu fiz? Coloquei a velocidade lá pra cima em 400, né, pra ficar o fotômetro bem certinho, né. Na segunda foto, o que eu fiz? Eu não queria que a foto ficasse tão desfocada o fundo, né, mas eu não queria mexer no meu ISO, eu queria deixar ele em 200 pra ficar bem nítida a qualidade. Então, o que eu fiz? Deixei em 200 o ISO, coloquei em 4 a abertura para não ficar tão desfocado no fundo, e daí eu tive que diminuir a velocidade da minha foto, botei ela em 100, para equilibrar a abertura que antes estava bem alta, né, que estava em 2, agora está em 4, então eu abaixei a minha velocidade para equilibrar e ainda assim a foto ficar num fotômetro. E a terceira foto eu queria que não ficasse tão desfocado o fundo. Aí eu aumentei a abertura lá para 10. Ó, vocês conseguem notar a diferença da primeira? Como já dá para enxergar o fundo ali? Quando eu botei a abertura para 10, o que acontece? Entra pouca luz, né? Já que a abertura tá muito pequena, né? A abertura da lente tá muito pequena, ela tá em 10. Então o que eu tive que fazer? Eu não queria que a foto ficasse tremida, que ela continuasse em 100 a velocidade. Que 100 é uma boa velocidade para te não tremer a foto. Então eu deixei a abertura em 10, a velocidade eu mantinha em 100, que nem na foto anterior. E daí o que eu tive que mexer então? No ISO, né? Eu tive que aumentar a sensibilidade do meu ISO, botar ele maior, botei em 640, para daí ficar equilibrada a luz da foto. Então, essa foto aqui, né, da Jade, eu queria fazer de propósito esse borrão da foto da Jade pulando, tá? Pra mostrar que ela tava, pra dar a sensação de que ela tava muito rápido. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu botei a velocidade bem baixa, botei em 60. Usei a abertura de 2.8 e o ISO que eu usei foi 640, porque não tava claro, né? Tava um dia escuro, então eu tive que aumentar o ISO pra ela ficar uma
uma boa luminosidade na foto. Essa foto tava claro o dia, né? E eu queria deixar bem desfocado o fundo, né? Focar bem o copo desfocado. Então, o que que eu fiz? Primeiro eu ajeitei a abertura, eu botei em 2.5, né? Pra ficar bem fechadinha. O tempo de exposição eu botei em 640, porque tava claro o dia. E o ISO eu usei em 200. Essa aqui, a gente tava dançando e pulando na sala. Então, eu botei uma velocidade de 250, porque eu não queria que ficasse tremida. Eu usei 2.8 de abertura. E daí, coloquei 500 de ISO, pra equilibrar na luz, né? Essa aqui, ó, vocês podem ver que eu errei, né, na verdade, na fotometria. Eu queria que ficasse uma abertura 2.2, né, pra desfocar bem o fundo. E eu botei ISO 400. Aí a fotometria certa me deu na velocidade 100, só que a Mel tava em movimento, então a foto ficou tremida, ó, tá vendo? O que eu deveria fazer nesse caso, né? Aumentar a velocidade para uns 200, pra Mel ficar congelada. E daí, aumentar o ISO, né? Porque aumentando a velocidade, automaticamente a foto tá ficando mais escura. Então, eu deveria ter botado um ISO 640, por aí. Aí ia ficar boa a fotometria. Bom, a última dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte. Testem, treinem e façam bastante isso em casa. Ele é super simples quando vocês entenderem que diminuindo um, vocês vão ter que aumentar o outro ou vice-versa. Mas só na prática que a gente consegue ter uma noção disso. A questão da profundidade de campo também. Tentem usar ao máximo, sabe, as aberturas bem altas, as aberturas bem baixas, pra ver como é legal essa questão de focar o fundo, desfocar o fundo, as coisas incríveis que vocês podem fazer com isso, né? Então testem o máximo, testem em casa, saiam por aí fotografando já agora. Agora a gente não pode sair muito, né? Mas então, fotografem as plantas em casa, os bichinhos de vocês, vão testando ali, bota a abertura 2, bota a abertura 4, mexe no ISO, vai fotografar de noite alguma coisa, bota o ISO lá em cima pra ver como é que vai ficar, dá um zoom, sabe, na tela pra te ver o que eu tô falando dessa questão do grão, né, como ele muda na foto. Fotografia, ela é uma técnica, a gente precisa entender a técnica, mas ela é no 80% da fotografia prática. Então, só praticando muito pra gente conseguir entender o que a gente gosta, o que usar em cada situação, né? Então, pratiquem. Se alguém ficou com alguma dúvida desse assunto, me pergunta, tá? Tô aqui pra ajudar vocês. Fotografia é prática, não se esqueçam disso. Eu ia ficar muito feliz se vocês fotografassem coisas diferentes e me marcassem, por exemplo, olha que legal, eu mudei aqui o ISO, mudei a velocidade pra mim ver a evolução de vocês também. Quem quiser pode dar uma treinadinha ainda e me mandar, eu vou postando aqui as fotos da galera, acho bem legal. Participem lá do desafio dos meus dias na quarentena, tem dias que a gente não tá, né, muito criativo também, tenho isso. Mas é muito legal pra gente ver a evolução e como vai mudando o nosso olhar conforme os dias que a gente vai ficando em casa. Semana que vem tem mais conteúdo. Tô pensando em gravar aí um conteúdo de filmes e livros, dicas pra vocês nessa quarentena aí relacionados à fotografia. E é isso aí, se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, me perguntem. Tá bom? Tenham uma boa semana e obrigada.